Bom, hoje o papo é sobre propósito. O que é o propósito? Como que ele vai te ajudar? Enfim, precisa, não precisa? Qual a importância do propósito? O que de fato é o propósito? Como a gente vai colocar isso na nossa vida? Bom, primeiro eu quero quebrar o propósito em duas visões de propósito. O propósito mais conceitual, uma coisa mais propósito de vida, o que eu quero para minha vida? Vai ser ajudar as pessoas, um impacto no mundo, enfim, qual que é o meu propósito de vida? Porque eu tô aqui. E esse propósito ele é muito maior, ele é muito mais de vida, né? Ele tem um impacto muito maior pra gente. E é difícil achar mesmo. E ele vem com uma expansão de consciência, com autoconhecimento diferente, muito além do que a gente faz do prático e muito mais de como a gente vê o mundo, o que a gente enxerga de valor em nós mesmos, no mundo ao nosso redor, nas pessoas. Ele tem um pouco de, não religião, mas essa visão que a gente tem sobre o todo, né? Então esse propósito, ele normalmente é bem mais demorado de acontecer e ele vem. Você vai ter o seu propósito desde que você busque por evoluir, por se desenvolver. Se você ficar na zona de conforto, se você não buscar essa evolução, ele não vem. Ele vem de uma forma muito mascarada, nunca vai ser o seu propósito de vida mesmo, sabe? Vai ser algo que você vai se enganar ou você vai comprar o propósito de outra pessoa. E acaba sendo muito triste. Mas esse propósito, ele vem com uma expansão de consciência, e essa expansão de consciência vem através da evolução, e você vai ter esse insight, ele vai acontecer e você vai pensar, caramba, é isso, esse é o meu propósito, é isso que eu quero fazer, esse vai ser o meu impacto para o mundo. Então ele acontece, mas a gente não vai falar dele agora. Eu vou trazer ele em outro momento, mas agora eu quero falar com você do propósito prático que vai te ajudar a ter sucesso. Inclusive, essa é uma série de 4 vídeos que eu vou fazer que eu considero os passos para o sucesso. Primeiro ponto, então, vai ser o propósito. A gente vai falar desse propósito mais tangível, que é o que a gente escolhe. Esse outro a gente é escolhido. A impressão é essa, ele vem como um insight, assim, ele é uma via de mão dupla. A gente escolhe e é escolhido, mas a gente só sabe que é quando ele vem como um insight ali, uma iluminação, podemos dizer assim. Então esse propósito que a gente vai falar aqui, ele é muito mais parecido com objetivo, com o que eu quero, com o passo que eu vou dar em rumo ao que eu quero, né? Então, como que a gente vai entender isso na prática? Primeiro é entender essa diferença e saber que você não está olhando o seu propósito de vida. Enquanto você não tem esse propósito de vida e essa clareza, você precisa ficar tranquilo e saber que você precisa só ter um objetivo, um propósito tangível e que de fato você acredite nele. Tanto acreditar no ponto de fazer sentido para você, tanto no ponto de ser plausível. Ah, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Você não vai conseguir sustentar uma motivação para isso. Se você estiver aqui no Brasil, nacional aqui do Brasil, até para ir para os Estados Unidos está um pouco complicado. Imagina para chegar lá, ser presidente. Enfim, a motivação vai cair porque tá longe e você mesmo não vai acreditar. Então, o primeiro ponto é você acreditar no seu propósito, fazer sentido para você. E você vai escolher esse propósito, então, e esse objetivo. Um exemplo rápido que parece bobo. Ah, Felipe, meu propósito é ser promovido. Já foi o meu propósito. Hoje eu trabalho com coisas diferentes, mas foi o meu propósito e ele me ajudou muito a passar por muita coisa que eu não teria passado, eu não teria resistido, aguentado, não teria o discernimento para passar, a força para passar, se eu não tivesse um propósito muito claro e muito definido. E ele serve de força mesmo, de combustível, de uma parede nas costas para deixar a gente para frente, para projetar a gente para frente. Ou seja, se o propósito não está forte, não está claro, se você não está com compromisso com o seu propósito, qualquer dificuldade vai ser uma grande dificuldade. E quando você tem um propósito,
qualquer dificuldade, na verdade, é só mais uma informação que você precisa aprender a lidar, só mais uma oportunidade de aprender para ir rumo ao propósito, rumo ao objetivo, porque ele não muda e você não vai largar ele tão fácil assim. Então, é uma canalização da sua energia. Se ela está muito aberta, se a sua energia está muito aberta, ela vai para todos os lados e ela emana para todos os lados de uma forma mais fraca. Igual quando a gente pega uma torneira, uma mangueira, e a gente aperta assim o dedo e sai só um pouquinho de água, vai muito mais longe. Por quê? Canalizou, né? A pressão está muito maior. Então a gente vai fechar essa abertura, a gente deixa ela fechada para ir muito mais forte e muito mais longe. É isso que o propósito faz na nossa vida. Então eu quis trazer esse primeiro ponto do propósito, uma conversa rápida, para a gente entender o poder que isso tem. Sem propósito, você vai ficar mais fraco, mais fraca, com muito menos determinação, as coisas não vão fazer sentido e as dificuldades serão muito grandes. Então, se o propósito não está forte e vem uma dificuldade, você vai querer desistir e muito provavelmente vai desistir. Porque o que está te segurando? O que vai te interromper? É o que vai te não deixar desistir? É justamente o propósito. Senão, o desafio, qualquer desafio, vai te tirar do jogo. E como que você escolhe o seu propósito? É só você escolher um objetivo que você quer. E aí, pode ser que não seja o seu propósito de vida, mas esse objetivo vai te ensinar o suficiente para você ir para o próximo objetivo. E esse próximo objetivo vai te ensinar o suficiente para você ir para o próximo objetivo. E quando você perceber, você vai ter achado o seu propósito de vida. Porque ele vem, como eu falei, com a evolução. E a evolução, a gente precisa ir para frente. E com propósito, sim, que a gente vai para frente. Lembra da mangueira? Com mais pressão e mais longe. Então, para aí, para hoje, e pensa o que eu quero. Eu sempre faço essa primeira pergunta com as pessoas que eu trabalhava, quando eu trabalhava com gestão, na minha mentoria hoje, o que você quer? E é uma pergunta até para até para na primeira vez que eu conversei com a minha mulher, eu perguntei: "E o que você quer de verdade?", assim. E eu acho que é uma pergunta muito poderosa e a gente deve se fazer sempre. "O que eu quero?". E deixa vir, a sua mente busca essa informação. Ela não está nem muito acostumada com essa pergunta, mas ela vai lá e vai buscar. "O que eu quero?". "Ai, eu quero me sentir assim, eu quero". "Ai, será que eu estou sendo egoísta?". Limpa isso, limpa isso. Não é hora de pesar a mente, é hora de só responder a pergunta: "O que eu quero?". Vai vir o esclarecimento, vai vir o que você quer. Talvez já está muito claro: eu quero aquele cargo, eu quero que o meu negócio dê certo, ou eu quero um relacionamento de valor, pode ser o objetivo no momento, mas você vai ter que entender os meios para chegar lá. Quando a gente fala de relacionamento, é muito menos fazer o relacionamento e muito mais fazer a sua reforma íntima. Será que eu tô legal para um relacionamento? Tô no momento? Quando a gente fala de trabalho, é mais ação, é mais tô me importando, eu tenho os conhecimentos necessários, o que eu preciso, quais são os degraus que eu preciso, tô na escada certa. Então, o objetivo, o propósito vai te trazer esse senso para você olhar e entender o que você precisa fazer, tá? É o que vai te empurrar para frente e não vai deixar você cair com qualquer tropeço, tá? Bom, esse é o primeiro ponto aí de uma série de vídeos que eu vou fazer. Quero trazer os outros quanto antes. E se você quiser saber um pouco mais disso, como achar o seu propósito, ou bater um papo comigo sobre isso, eu vou ficar muito feliz em te ajudar a achar o seu propósito, pelo menos exercícios práticos para você ter isso de forma autêntica. Me chama, vou deixar um link para a gente conversar aqui embaixo. E claro, para ver os próximos vídeos, se inscreva. O curtir me ajuda bastante. Estou voltando agora para o YouTube. Passei muito mal nesses últimos dias, não consegui gravar, mas estou de volta para trazer bastante conteúdo de valor aí para ajudar você no seu íntimo mesmo a ter o sucesso que você merece. Show? Até logo, até o próximo.